Irmãos, vocês estão bem? Se vocês estavam bem, agora vocês estão ótimos, né? Glória a Deus. Que o Senhor habita no meio dos louvores e a sua presença gloriosa está entre nós. Irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, falar com vocês sobre aliança. Nós temos tido a oportunidade, uma oportunidade graciosa, obrigada, da parte de Deus, nesses últimos, já deu um mês, mas nesse último mês, a gente não exagerar, de estudarmos juntos o Antigo Testamento e temos encontrado muitas preciosidades de Deus, principalmente a revelação de Cristo no Antigo Testamento. E nós vamos entrar agora, nessa próxima semana, na vida de Abraão, e eu quero pedir permissão para os meus irmãos que estudam o livro com a gente na quinta-feira para dar um spoiler, porque eu quero falar sobre um juramento e algo que aconteceu na vida de Abraão, que traz para nós uma visão muito mais ampla, panorâmica, da aliança que Jesus firmou com a gente na cruz do Calvário. O juramento que foi cumprido na cruz do Calvário. Isso traz para nós, nessa manhã, onde nós participamos do corpo partido de Jesus, um significado, um peso, mas principalmente também uma ideia do amor que está envolvido desde antes da fundação do mundo, em tudo aquilo que Deus em Cristo se propôs quando decidiu redimir a humanidade. E nós vamos ler alguns versículos, e esses versículos eles estão em Gênesis 15, mas o contexto, para que você possa entender, você sabe que Abraão era um homem que recebeu algumas promessas de Deus, ele foi aquele homem que Deus o chamou para que ele saísse da terra dele, da parentela dele, para um lugar onde Deus ia mandar, e Deus deu uma promessa para ele, que ele seria o pai de muitas nações, que Deus daria uma terra para ele. E agora, quando a gente chega no capítulo 15, alguns anos tinham se passado. E nesse momento da história de Abraão, a gente dá um salto para a história de Abraão, e durante todo esse tempo a fé de Abraão tinha sido provada, porque nesse momento, essa terra que mandaria leite e mel, ele não tinha um centímetro dessa terra ainda. Ele seria pai de muitas nações, ele seria pai de uma quantidade de gente, tal qual as estrelas do céu e as areias, e os grãos de areia, mas ele não tinha um único filho. E ele estava numa situação onde ele tinha, as nações da terra iam ser abençoadas, mas havia grandes pragas que recaíram sobre os egípcios por causa da falsidade dele. As mulheres dos ventres da casa de Abimeleque tinham sido amaldiçoadas por causa de Sarai. Então ele estava se vendo numa condição onde nenhuma daquelas promessas podiam sequer ser avistadas. E nesse momento, quando a gente chega no capítulo 15, e a gente vai chegar lá às quintas-feiras com calma, para os irmãos de quinta-feira, calma, a gente vai chegar lá com calma. Nesse momento, a gente chega no momento em que ele pergunta como é que isso vai acontecer. E a gente chega, então, nos versículos de 5 a 8, e eu vou ler com vocês, que Deus o leva para fora da tenda e fala: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las, assim será a sua descendência. E esse versículo é muito importante, o 7. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado, acreditado como justiça, 6, e disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: o Senhor soberano, ó Senhor soberano, como posso saber que tomarei posse dela? A pergunta, então, ousada que Abraão faz
diante de tantas promessas para Deus, como eu posso saber? Talvez você inicialmente pense que Abraão está fazendo uma pergunta para Deus: como eu posso ter certeza? É um tipo de pergunta que às vezes eu e você fazemos diante de promessas que a gente ouve, diante de algumas pregações que a gente ouve, diante de alguns versículos que a gente ouve, e você fala assim: como é que eu posso ter certeza que isso faz cumprir na minha vida? Você tem uma promessa da bondade de Deus, você tem uma promessa sobre salvação na sua casa, você fala: mas está demorando tanto tempo. Eu quero ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, mas está demorando tanto tempo. Como é que eu posso saber? Inicialmente parece que é esse tipo de pergunta que ele faz, que ele está duvidando da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, que ele está duvidando da presença de Deus, que ele está duvidando do perdão, da graça, que ele está passando por tempos difíceis, que ele está passando por um deserto, e ele pergunta: como que eu posso saber? E a certeza que nós temos que não é esse tipo de pergunta que ele está fazendo reside justamente no versículo 6, quando ele fala que ele creu. E a palavra de Deus fala que quando ele creu, isso foi imputado, foi acreditado a ele como justiça. Isso é tão precioso, irmãos, que isso vai ser repetido inúmeras vezes na Bíblia. Vai ser repetido em Gálatas 3, no versículo 16, em Romanos 4, no versículo 3, em Tiago 2, no versículo 23, porque Abraão só creu em Deus. E a fé de Abraão era tão poderosa, era uma fé tão grande. E essa fé dele, ele estava dizendo para Deus: eu acredito, amém, Senhor. Essa fé de Abraão quer dizer que eu apoio com todo o meu peso sobre isso. Eu deposito todo o meu corpo, toda a minha vida nisso que o Senhor está falando. Em nenhum momento ele duvidou daquilo que Deus deu, em nenhum momento ele duvidou das promessas de Deus. Não era sobre a dúvida. Qual então que era a questão aqui? Essa fé dele era tão poderosa que a palavra de Deus diz que ele foi justificado por essa fé. Ele foi perdoado de todos os seus pecados. Foi imputada justiça. Quando a palavra fala de imputar justiça, é que já não havia nenhuma condenação a Abraão por causa da fé que ele tinha. Ele não foi salvo por obras, ele não foi salvo por sacrifícios. Abraão foi salvo por fé. E isso é repetido depois no Novo Testamento. Então, sobre o que é essa pergunta: como eu vou saber? Nesse momento, Abraão chega diante de Deus e ele pede ousadamente para Deus que Deus lhe dê uma garantia dessas promessas. Senhor, eu creio nisso, mas para a posteridade eu quero uma garantia dessa promessa. E Deus então lhe dá um sinal muito poderoso, muito misterioso. E é sobre esse sinal, sobre essa aliança e sobre esse juramento que eu quero falar com você nessa manhã. Talvez você já tenha lido esse texto, talvez você tenha lido e não tenha entendido, ou talvez você nunca tenha lido esse texto, que está nos versículos 9 e 12, na verdade de 9 a 18, nós vamos ler alguns desses versículos, que dizem o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Nisto, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado do sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. O que é isso que está acontecendo? Talvez para nós isso não tenha muito significado, mas enquanto Deus deu a ordem para Abraão, Abraão estava entendendo o que era isso. Isso era um juramento, isso era uma aliança. Aliança dos pedaços, aliança dos cortes. Que aliança era essa? Essa aliança, ela consistia, era um ritual solene que incluía a morte dos animais. Um compromisso onde as pessoas sacrificavam animais, dividiam esses animais em 2 pedaços, e elas passavam no meio desses animais.
E enquanto elas passassem no meio dessas metades do chão, elas estavam declarando que se alguma dessas duas partes que estavam fazendo esse juramento deixassem de cumprir esse juramento a que elas estavam se comprometendo, com elas ia acontecer aquilo que estava acontecendo com aqueles animais. Elas seriam partidas naqueles pedaços. Esse era o juramento, era um juramento de morte. Elas estavam ali jurando entre as duas pessoas, era um juramento, era uma aliança em que eles estavam empenhando as suas vidas. Esse era o juramento que Deus faz com Abraão nesse momento. Ele determina que Abraão, então, coloque esses animais, coloque essas partes ensanguentadas, separadas umas das outras, e nesse momento, diz o versículo 18, naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Esse era o significado desse procedimento. Quem passa no meio desses pedaços, passa no meio desses animais mutilados, dizendo, se eu falhar em cumprir a minha promessa, que seja feito comigo, assim como foi feito com esses animais. Era o tamanho do juramento que era feito. Era um juramento solene, um dos juramentos mais sérios, mais profundos daquele momento, daquela civilização. E é esse juramento que Deus faz com Abraão nesse momento. Os animais cortados, e você vai ver esse juramento na Bíblia depois de 1400 anos. Lá na frente, quando você vai ler Jeremias, numa outra situação, você vê que foi feito um juramento semelhante a esse. Nesse momento, um acontecimento onde o rei Nabucodonosor da Babilônia bateu no portão de Jerusalém, e esse era um rei pagão, e ele ameaça o povo de Deus, ameaça tomar Jerusalém, e aquele rei, no momento que era um rei que servia ao Senhor, o rei Zedequias, começa a se questionar como que um rei pagão vai subjugar o povo de Deus, deve ter alguma coisa errada. Em algum lugar aqui o povo de Deus está pecando, nós estamos falhando, nós estamos desmerecendo a lei do Senhor, em algum momento nós, como povo de Deus, estamos quebrando a lei de Deus. Então eles foram ler a lei de Deus e eles perceberam que sim, o povo estava quebrando a lei de Deus. E eles precisavam consertar. E no que eles estavam quebrando a lei de Deus? Quando o rei Nabucodonosor bate na porta falando que ia subjugar o povo, lá em Jeremias, eles tinham que libertar alguns israelitas que estavam feitos escravos há mais de 7 anos. Então, o rei chama os nobres e fala para os nobres, vocês têm que libertar o povo, senão nós vamos ser subjugados. Vocês têm que libertar os escravos. E os nobres libertam. Mas aí sabe como é que é, né? O povo começa a ficar, os nobres começaram a ficar cansados. Ficou pesado. A mulherada não sabia mais tirar água do poço, não sabia mais lavar roupa. Os homens tinham que carpinar, os homens tinham que trocar a fiação lá do chuveiro. A mulherada estava reclamando, tinha que colocar o lixo para fora. Cadê os escravos para fazer isso? Não tinha mais. E aí, pouco a pouco, eles começaram a colocar os escravos novamente. O que aconteceu? O texto diz que por causa da desobediência, houve uma profecia da parte de Deus. E nessa profecia, nós encontramos na Bíblia novamente esse juramento. Em Jeremias 34, 18 a 20. Deus fala sobre esse juramento. E Deus fala o seguinte, na profecia de Jeremias para o povo: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isso é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos do inimigo que desejaram tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. E aqui a gente vê a exata figura do juramento que foi feito com Abraão lá em Gênesis 15. A gente vê exatamente os animais divididos, o povo passando entre as partes, as aves de rapina devorando as carcaças, a conexão exata desse cerimonial, dessa aliança sendo feita. E se você for ler a continuidade do texto de Jeremias 34, você vai ver que, de fato, o povo foi entregue às mãos de Nabucodonosor. A promessa, essa profecia se cumpriu. O rei Zedequias, ele viu seus filhos serem mortos, seus olhos foram arrancados, e isso quer dizer, então, é por isso que eu li esse texto, que essa aliança firmada, esse juramento firmado, era um juramento de benção,
mas também era uma aliança de julgamento. Porque era uma aliança que dizia que se eu não cumprir aquilo que eu me comprometi, eu estou me colocando debaixo de um julgamento de morte. Eu estou me comprometendo com a minha própria vida, de que eu vou cumprir aquilo que eu me comprometi. E nesse momento, nós podemos dar um salto e vemos novamente uma nova aliança. Essa aliança que nós conhecemos mais profundamente. A aliança que envolve eu e que envolve você. Uma aliança para a qual nós fomos chamados, uma aliança que nós fazemos parte. E essa aliança, ela está em Lucas 22, quando Jesus, tomando o pão, deu graças. Jesus partiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. E façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus faz isso na Páscoa. Jesus faz isso no meio de uma festa. E ele faz isso tomando um cálice que significava um outro sangue. Jesus faz isso tomando um cálice que significava um sangue que tinha sido aspergido para a libertação do povo de Israel. Um sangue que tinha sido aspergido nos umbrais das portas para que os primogênitos daquelas casas não fossem mortos. Um sangue de cordeiros que tinham sido sacrificados para que aquele povo, que era o mesmo povo de Abraão, que ia ser liberto para conquistar a terra prometida, da qual Deus jurou que daria para Abraão e seu povo, pudesse ser libertado do Egito e conquistar aquela terra. Esse sangue, esse cálice, agora ganharia um novo significado. Esse sangue agora, que significava nas mãos de Jesus o sangue dele mesmo, estava sendo feita uma nova aliança. E era uma aliança novamente de morte. Porque Jesus fala: esse sangue será o meu, esse cálice vai ser o meu sangue que vai ser derramado em favor de vocês. Nesse momento, Jesus coloca um novo sacrifício, uma nova entrega, uma nova aliança entre as alianças firmadas em todas as eras. Várias alianças Deus fez com o seu povo, mas essa seria a última aliança. Vários sacrifícios foram feitos ao longo das eras, mas esse seria o último sacrifício. Vários cordeiros foram mortos, várias Páscoas aconteceram, mas essa seria a última Páscoa, porque a partir de agora uma nova aliança seria feita. E o cordeiro, aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, seria entregue para que nenhum outro cordeiro precisasse ser morto. Aquele sangue seria o último sangue derramado para que todos os pecados fossem definitivamente perdoados. E o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, traz para nós então uma nova aliança. A aliança firmada para a eternidade. E quando a gente olha para esse sacrifício, para essa aliança ressignificada, essa aliança que foi feita na cruz do Calvário, a gente se lembra novamente do pacto feito com Abraão. Que Deus fez um pacto com Abraão de automaldição. Quando nós pensamos nisso, pensamos que Deus garantiu para Abraão que nele, em Deus, em Abraão, seriam feitas benditas todas as nações da terra. Como seriam feitas benditas as nações da terra? Quando a gente olha para as nações da terra, a gente não vê bendição nenhuma. A gente vê maldade, a gente vê violência, a gente vê crueldade, a gente vê guerra, a gente vê poderes, a gente vê pessoas matando outras pessoas, a gente vê ídolos, a gente vê pessoas pagãs, a gente vê pessoas se distanciando cada vez mais de Deus. Como poderiam as pessoas serem feitas benditas? Como poderiam as nações serem benditas? É nesse momento, então, que Jesus entra
fazendo uma nova aliança. Porque é somente em Cristo que todos os homens podem ser reconciliados com Deus. Porque é somente em Cristo que não mais só os judeus, mas todo aquele que em Cristo crê pode ser feito filho de Deus. E as pessoas já não são mais somente filhos de Abraão, mas todo aquele que em Cristo crê pode ser chamado filho de Deus. E aí nós sabemos que, por causa de Jesus, a gente tem a possibilidade de ter uma nova aliança. E a gente pode voltar novamente e, por uma última vez, para o juramento de Abraão, para essa aliança dos pedaços. E a gente pode perguntar, quem foi que passou por meio das partes? Quem passou por meio das partes? Se você se lembrar da cena, enquanto as partes estavam sendo colocadas e as aves de rapina estavam querendo devorar as carcaças, a palavra de Deus diz que caiu um sono profundo em Abraão. Então Deus, na figura de uma tocha, na figura de um fogaréu esfumaçante, passou sozinho por entre as partes. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que o nosso Deus assumiu para si mesmo as obrigações de ambas as partes na aliança. Nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Ele falou, se Abraão quebrar a aliança, eu vou assumir. Se Abraão quebrar a aliança, se qualquer um quebrar a aliança, eu assumo, eu absorvo em mim. Eu vou assumir qualquer implicação, qualquer penalidade, eu vou assumir em mim mesmo. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? O homem, ao longo de toda a eternidade, de toda a humanidade, quebrou várias vezes a lei de Deus. Então foi necessário que Cristo, na cruz do Calvário, se partisse. Porque ele assumiu a autocondenação. Ele passou sozinho e ele fez um juramento de que ele iria até o final para que eu e você pudéssemos ser salvos. Esse é o tamanho do amor de Deus que nós cantamos no início. Esse é o tamanho de uma ponta à outra da cruz. Do mais inocente ao pior pecador, foi salvo porque ele decidiu passar sozinho, porque ninguém jamais poderia passar com ele por entre as partes. Ele tomou sobre si. E é nesse momento que nós podemos então entender que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e Jesus deu graças e partiu. Partiu como se parte em duas partes. Porque ele estava sendo partido na cruz. E ele deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo que é partido. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Esse é um Deus de aliança, esse é um Deus de promessas, esse é um Deus que cumpre juramentos, esse é um Deus que foi até o final para que eu e você pudéssemos ser salvos. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, quando nós olhamos para o tamanho do amor de Deus, nós temos que ressignificar a ceia do Senhor. Existem muitas maneiras de tomar a ceia do Senhor. E a pior delas é tomar a ceia do Senhor religiosamente. Isso é tomar sem discernir o corpo do Senhor. Isso é tomar sem discernir em que nós estamos envolvidos. O quanto custou? Que tamanho de eternidade, de cruz, de juramento, de amor, de partilha, de separação, de peso, de morte, de sangue derramado. Nós estamos falando de coisas eternas que nos separam de Deus e agora reconciliados com o Senhor. Nós celebramos esse amor e essa aliança eterna com Cristo. Celebramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, o seu Deus. Essa é a celebração da ceia do Senhor. E eu quero concluir lendo com vocês um texto, uma conversa que eu tive sobre isso com a Nicole. A gente estava falando de outro assunto, depois nós caímos nesse assunto. E ela lembrava de
quando Jesus bradou na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava fazendo referência aos Salmos 22. E se você ler o Salmo 22, todo ele é uma grande profecia sobre a cruz e o que Jesus sofreu na cruz. Não só o primeiro versículo, mas você vai ler que posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte sobre as minhas vestes, caçam de mim todos que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o Senhor o livre. Você vai lendo todo o Salmo 22 e você vai vendo que é um salmo profético sobre o momento de Jesus na cruz. E o versículo 25 fala o seguinte, isso eu trouxe para que vocês acompanhem no telão. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia. Na presença dos que te temem, eu cumprirei os meus votos. Na presença do que te temem, em outra versão fala, eu vou cumprir o meu juramento. Jesus na cruz estava cumprindo o juramento, ele estava se entregando, ele estava cumprindo a aliança que ele firmou inúmeras vezes, mas principalmente essa aliança de que ele firmou. Se você quebrar a minha aliança, eu vou me entregar, eu vou me partir. Assim como esses animais partidos, eu vou me partir. E foi isso que Jesus fez. Ele se partiu, ele se quebrou, ele se entregou, ele morreu para que eu e você não precisássemos fazer isso. Porque nós não poderíamos nos salvar. Mas ele, por ser santo, digno, cheio de um amor incalculável, se entregou em nosso lugar. Eu quero que você possa encher o seu coração desse amor. Que o seu coração seja cheio e você possa mergulhar nesse amor infinito. Todas as coisas na sua vida podem falhar, mas esse amor jamais falhará. A fidelidade de Deus é uma fidelidade tão poderosa, ao ponto de entregar o seu próprio filho. E essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. Mergulhe e se acolha, se abrace nesse amor tão poderoso de Deus. Nessa aliança que, por mais que nós, com a nossa infidelidade, com a nossa maldade, com nossos pecados, queiramos quebrar, por causa da sua fidelidade, ele permanece o mesmo. E ele foi até as últimas consequências por causa desse amor. Eu quero orar com você. Quero que você possa colocar seu coração em gratidão diante de Deus. Porque não há pecado que possa nos afastar desse amor. Não há nada que possa nos afastar desse amor. Quem pode nos afastar desse amor? Não tem nada que possa nos afastar do amor de Deus. E é por causa disso que nós podemos nos achegar diante de Deus nessa manhã e participar da ceia. Não é por causa dos nossos méritos, não é por causa dos nossos acertos. Não temos nada para oferecer de nós mesmos diante de Deus. A única coisa que nós temos para oferecer diante de Deus é gratidão. É gratidão. Nós temos que oferecer diante de Deus é o nosso coração quebrado, compungido, o nosso constrangimento diante de um amor tão incalculável. É a graça, é misericórdia, é um amor inalcançável. E é com esse coração que eu quero convidar que você faça a sua oração diante de Deus nesse momento, em nome de Jesus.